Bom dia a todas e a todos, bom dia a todas as pessoas. Eita. Bom dia. Eu sou o Léo, eu sou psicanalista, eu sou doutor em antropologia, sou professor de sociologia, mas na verdade nada disso importa. Na verdade eu sou um sujeito que não sei quem sou direito e estou angustiado com isso. E talvez, já para começar a falar de inclusão e diversidade, talvez dentro das nossas diferenças, é isso que nós temos em comum aqui, inclusive eu, certo? Então, queria falar um pouco sobre isso. Normalmente, quando eu vou fazer as minhas falas, aí as pessoas falam assim, você fala sobre tal tema? Eu falo, mas eu falo a partir de um lugar da experiência que eu passei, que muitos de vocês também passam, sobre se perguntar, afinal de contas, o que somos, afinal de contas, o que é isso? Racismo, homofobia, né? Que a gente encontra da LGBTfobia, né? De uma maneira mais geral. O que é isso que faz a gente se encontrar, inclusive se encontrar com a gente mesmo? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, né? Eu sempre penso a partir da experiência, né? E partir daquilo que eu não sei. Então, na verdade, eu não vim trazer soluções, eu vim trazer perguntas. Quem sabe, trazendo perguntas de uma maneira mais coletiva, a gente pode pensar em encaminhamentos, né? Seria mais nisso. E também pensar sempre que estou passando a partir de uma descrição do contexto. É isso que normalmente eu faço, né? E eu estou muito angustiado, e as minhas alunas do terceiro ano estão aqui para não me deixar mentir. Estou muito angustiado porque eu tenho a sensação que a gente vive uma espécie... Eita, tem que deixar a aba do slide. Eu acho que a gente vive uma espécie, pelo menos as pessoas consideram, como o fim da história escolar. Tudo não tem um jeito, o mundo é assim, as pessoas são assim, a gente tem que competir, a gente tem que sofrer para competir, não é isso? A gente tem que ter um modelo educacional produtivista, que funciona a avaliação funciona como uma moeda de troca, nada tem jeito, né? Parece que a gente vive uma espécie de fim escolar. E é tão incrível, né, que, por exemplo, não precisa falar se eu tenho razão ou não, mas a gente vai fazer licenciatura, eu fui fazer uma especialização em educação, e aí é muito legal, porque aí a gente vai... Teorias de aprendizagem. Vygotsky, sócio-interacionismo, porque o mundo simbólico, porque a questão da comunicação entre os atores que participam do sistema de aprendizagem, aí como é que a gente produz contexto, a gente vai olhar a realidade dos alunos, não é isso que a gente aprende? Dialogar com isso, aí vai fazer um conceito que isso vai ser melhor fixado. Aí eu vou fazer uma avaliação de uma disciplina dessa, a prova é conteudista. Estou mentindo? Olha como as coisas são incríveis. Porque parece que mesmo quando a gente está aprendendo sobre pedagogia, a gente está aprendendo numa lógica que não leva em conta o que está sendo aprendido, mas o processo educativo que a gente vive em todos os âmbitos do ensino médio, não é isso que a gente aprende? Um curso altamente fragmentado, as notas e a motivação para estudar é o processo avaliativo e parece que não tem jeito para mudar. Inclusive quando a gente vai fazer uma disciplina que vai contra todo o sistema educativo. Inclusive, é tão hegemônico essa forma de pensar no Brasil, que quando a gente vai olhar, por exemplo, né, nem todo mundo aqui é aluno ou docente do IFAL, mas se a gente fosse olhar os documentos normativos do IFAL, como o Regimento Geral, por exemplo, Estatuto, aí vai estar escrito lá, uma educação humanizadora, onde o sujeito é visto de uma maneira holista. Aí quando a gente vai olhar os conselhos de classe, como é que a gente atua dentro de sala, sempre a gente está ensinando algo que é exterior a nós, ou seja, a gente não se vê naquilo que faz, a gente não coloca os alunos e as alunas no contexto daquilo que está sendo ensinado, e usa como moeda de troca a avaliação. E aí, por que eu estou falando? Mas eu vim vídeo sobre diversidade. Tá bom, vamos falar de exclusão escolar? Vamos falar.
desse sistema de intolerância que nós temos socialmente, mas eu já vou fazer uma pergunta para vocês, para provocar. Vocês, singularmente falando, vocês estão incluídos naquilo que vocês ensinam e que vocês aprendem? Só para a gente ver que esse debate de inclusão escolar e diversidade, ele é muito mais complexo do que a gente ficar discutindo a inclusão. Aí começa a falar assim, né? Eu vou passar por isso. Pessoas com deficiências, questões de gênero e sexualidade, não é isso? Racismo e vulnerabilidade social. É verdade, precisamos ter cotas, precisamos incluir, essas pessoas precisam estar dentro dos bons locais de reflexão para ter oportunidades na vida, mas a minha pergunta ainda continua. Vocês e eu, estamos inclusos naquilo que nós ensinamos? Aquilo que nos ensinamos nos coloca enquanto sujeito um saber sobre nós? E é incrível como a gente vive assim um sistema escolar que não é normativo. Isso que eu quero dizer, não é normativo. Ou seja, a gente discute inclusão e diversidade escolar sem discutir escolarização. Isso para mim é um problemaço. Porque aí eu vou fazer algumas provocações, porque talvez da forma que a gente está discutindo inclusão e diversidade, a gente produz, inclusive, os núcleos. Eu fui coordenador do NAPNE durante 1 ano e pouco, né? Aí, quando eu estava lá no NAPNE, eu vou falar de mim, porque aí eu fazia as políticas de inclusão, eu me perguntava, que tipo de inclusão é essa? Será que o IFAO, as escolas, faz uma espécie de organização da intolerância? E tenta transformar todo mundo num padrão único de competitividade, capacitismo e etc? Que incluir, então, significa transformar todo mundo igual? Eu me perguntava. Então coloca o intérprete dentro da sala de aula, coloca uma acompanhante de sala para quem é cega, coloca e tal. Mas que tipo de inclusão nós estamos fazendo que ninguém está incluso? Essa que é a minha angústia, né? E aí, por que eu digo que é ideias para o fim da história escolar? Porque eu escuto isso quase todos os dias. Elas estão ali para não deixar mentir. Eu entro em sala de aula, eu falo, pessoal, eles falam assim, eu não aguento mais, eu tenho 200 mil disciplinas, 15 mil trabalhos, não sei o quê. Tá, então por que a gente não reclama? Não tem jeito. Não sei o quê. A vida é assim. Não vai adiantar nada a gente se organizar. A gente tem que, parece que trabalhar a diversidade e inclusão, inclusive de nós mesmos, tem que produzir resiliência de um processo que é excludente. Né? E aí, então o que vocês querem aprender? A gente não quer aprender nada. A gente quer aprender a ser rico. Tem umas turmas que falam assim, a gente quer aprender a ser rico. Né? Da economia financeira. Quer dizer, a gente parece que vive uma espécie de impasse. Que como é que a gente vai avançar isso? E, aliás, né, eu estou parafraseando um escritor e pensador indígena, que é o Ailton Krenak, né, que ele tem um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele vai falar da questão ambiental. E aí eu pensando e lendo Krenak, eu falei assim, como é que isso ficaria para a educação nessa espécie de fim de mundo? Fim de mundo no sentido, acabou a história da educação. O mundo é assim, a educação vai ser assim. Mesmo que você estuda uma teoria que critica isso que nós fazemos, a gente vai fazer essa disciplina dessa forma que nós criticamos, que deveríamos estar criticando. Então, como pensar? É isso que eu queria discutir aqui hoje, isso que eu queria colocar no meu peito para fora. Como pensar uma educação onde aquilo que eu sou está no jogo relacional daquilo que é aprendido. É isso que, para mim, me move nesse sentido, né? E aí, o que eu sou? O que vocês são? Né? Sujeitos que têm conflito em relação a isso. Todos nós. Claro, nós temos os marcadores sociais da diferença, racismo, as identidades de gênero, que nós vamos passar por isso também. Mas esses marcadores sociais da diferença, na verdade, eles dizem muito mal do que somos. Muito mal. Algo nos escapa de qualquer classificação, mesmo que a gente fale assim, heteroafetividade.
Tem algo que nos escapa, mesmo que a pessoa, eu sou hétero, professor, eu sou hétero, professor, eu sou hétero. Tá bom, algo nos escapa da definição. Ao resto, seja para qualquer uma dessas classificações, que dizem algo dizem mal sobre nós. Como é que a gente se coloca então um percurso para a gente pensar? E eu queria trazer também uns apontamentos, que eu vou chamar de escuta. E se eu entrasse no auditório com 200 pessoas, em vez de sair classificando homens, mulheres, héteros, gays, pessoas trans, etc., e entendesse que eu absolutamente não sei nada de vocês. E se eu entrasse numa sala de aula com 40 alunos e entendesse que cada vida ali é um mundo a ser explorado, independente de qualquer classificação. E talvez o único caminhamento que eu poderia dar ou pensar para mim mesmo é escutar. Escutar não é dar opinião sobre o outro, escutar não é julgar o outro, escutar no sentido de tentar olhar o outro a partir do ponto de vista dele. Parece, às vezes, que a gente tem uma educação que objetifica os alunos, o próprio conhecimento. Onde a gente olha, assim, eu olho para vocês, eu falo, ó, aluno é igual em todo lugar, né? Assim que o pessoal fala. E se eu levasse a sério que vocês são um mundo, uma vontade, ou seja, todos nós temos uma condição de humanidade, parece que a gente esquece. Desejos, conflitos, história familiar, vontades, que são diversas, que talvez cada um de nós sejamos um conflito específico dentro das possibilidades sociais que surgem para nós. Cada um de nós aqui é uma vontade, né? É um auto-boicote, é um conflito, e eu só vou ter um jeito de ter acesso a isso. Perguntando a vocês e me silenciando. A gente é muito bom, e eu estou aqui com o microfone na mão, né? A gente é muito bom sempre em falar, inclusive a gente entra assim no Google, cursos de oratória, como falar bem. Eu vou propor o contrário, a gente precisa de um curso de escutatória. Para entender as diversidades e, quem sabe, a partir do conflito do outro, colocar o que eu sou em jogo. A minha posição como pessoa em jogo. E claro que quando a pessoa falar, vai vir física, vai vir química, vai vir sociologia, vai vir biologia, vai vir tudo. Porque, na verdade, essas disciplinas, elas estão no mundo. Principalmente quando a gente fala sobre ensino médio. Esse é o nosso percurso de hoje. Vamos avançar um pouquinho. Quem quiser continuar essa conversa, me mandar um e-mail, fazer pergunta, falar crítica, não tem problema. Estão aí meus contatos, assim, logo de cara. Vamos avançar. Eu vou chamar dessa escola sem sentido. Tem a escola sem partido? Eu vou falar da escola sem sentido. E sentido para quem? Para quem ensina e para quem aprende. Essa escola sem sentido, né? Ela tem um objetivo. Produzir pessoas altamente competitivas. Não é isso? Como é que eu escrevi aqui? Nem sei. E produtivas. Inclusive, esse talvez seja um dos argumentos, porque vocês, os nossos alunos lá em Santana, têm por volta de 17 a 20 disciplinas. Vocês têm que ser produtivos. E vocês têm que ser produtivos sem enxergar uma unidade no curso. Porque não dá para ter uma unidade pedagógica no curso que tem 19 disciplinas. E ainda ensinado no modelo que nós estamos vendo aqui, que é conteudista. Inclusive, eu costumo dizer lá nas minhas conselhos de classe, às vezes eu tenho a sensação que a gente ensina como se fosse formar especialistas da área, no ensino médio. A gente ensina sociologia, dá para ensinar sociologia? Sim, o pessoal faz isso. Ensina sociologia como se estivesse formando sociólogos. Vai ensinar física como se fosse formar físicos. Aí eu faço uma rodinha de conversa com o pessoal dos terceiros anos, eu falo, como é que foi o curso, como é que não sei o quê. Ela fala assim, para mim foi bom, porque eu sei como é que é cada profissão. Eles até têm uma noção disso, internalizada, né? A biologia não está no mundo, a sociologia não está no mundo.
O que eles estão vendo é como se tornar um profissional disso no ensino médio. Essa é a forma que a gente... Claro, na faculdade a gente aprende Vygotsky. Na sala de aula, inclusive, né, eu faço muitos encontros pedagógicos nas escolas estaduais e municipais, né? Aí eu faço roda de conversa. Aí eu falo, do que sofremos? Qual que é o mal-estar docente? E aí eu entendo, inclusive, como às vezes a gente tenta fazer diferente e é difícil bancar. Por que é difícil sustentar uma educação diferenciada numa escola que faz ao contrário daquilo que você acha que deve ser feito? Porque a gente tem que conviver com o desprezo dos alunos e das alunas. O que não cai no vestibular, o que não vai cobrar uma nota assim, assim, assado, os alunos preferem priorizar outras coisas do que fazer o que nós propomos. E, aliás, falou em educação no Brasil é falar de desprestígio social. Mal ou bem, todo professor e professora sofre de insignificância social. E que, às vezes, isso é reproduzido dentro da sala de aula. O aluno está ali para passar, para ter uma nota. E aí, às vezes, eu até entendo, né? Então, eu vou apertar na avaliação porque eu vou mostrar para aquele e aquele aluno como eu sou importante para a vida dele. Ou seja, vai ter que passar na minha prova. Vai ver como eu ensino é importante. Né? Porque nós estamos imersos dentro desse mal-estar. Mas o que a nossa educação propõe, assim como modelo geral? Formar sujeitos altamente produtivos. Como é que a gente faz isso? Desconsidera o que você é. O que é ensinado, essa coletânea de conteúdos, você não se vê nisso. Às vezes você tem dificuldade de enxergar isso até na realidade. E eu vou dizer que nós, professores, também sofremos disso. Porque, no fim da conta, a gente tem que nos objetificar, nos reduzir, para passar algo que, inclusive, nem nós, muitas vezes, não nos vemos naquilo que estamos passando. Em prol de uma competitividade. E, assim, eu entendo perfeitamente que muita gente vai prestar concurso, eu entendo que muita gente precisa encontrar uma colocação no mercado de trabalho, eu entendo tudo isso. E eu entendo, inclusive, que isso é importante, sim. Mas parece que a vida é só isso. Que a gente vai ensinar no ensino médio, assim, a vida de... Inclusive, eu falo, como é que a gente vai tratar a ansiedade dos alunos e das alunas se a gente retrata um mundo de impossibilidades para eles de ser qualquer coisa que não seja algo ligado ao mercado de trabalho e que vai ser difícil, que ele vai ter que estudar, que ele vai ter que sofrer, que ele vai ter que passar. Eu não sei a de vocês, mas a minha vida é muito mais do que isso, e eu prestei concurso. Era muito mais do que isso, quando eu estava prestando concurso. É muito mais do que isso, do que ter muito mais do que não sei quantos projetos. A vida, a gente justifica o modelo assim, dizendo que a vida é assim. Se a gente está acreditando nisso, não é à toa que professores e alunos estão todos e todas e todos adoecidos e medicalizados. Não é à toa que eu entro na sala dos professores e as pessoas já estão trocando receita de psicofármacos. Se nós realmente estamos acreditando nisso, a gente precisa olhar para outras coisas. Talvez há um mundo lá fora, para além disso. E eu entendo que todos nós temos que sobreviver, levar o leitinho para as crianças, comprar o nosso pão. E aí, às vezes, a gente justifica isso, principalmente para os adolescentes falam isso, porque eles têm um certo ideário de ser rico, de ter sucesso, de aparecer, como se tivesse um modelo de sucesso. E precisaria passar por isso para ele ter, assim, acesso a uma bem-aventurança do mercado de trabalho. E aí eu vou dizer uma outra coisa, se a gente não pensar a escola de uma outra maneira, para que a gente pense o mundo de outra maneira, a gente sabe, não tem emprego para todo mundo, não é isso? Nós não vamos nos aposentar, não queria falar isso para vocês. A maioria de nós vai aposentar com mais de 70 anos. Certo? Assim, se a gente continuar pensando assim, realmente o mundo vai se tornar isso. Se já não é. Por isso a gente precisa pensar de uma maneira diferente. E os estudantes que estão aqui, os meus estudantes, eles sabem cada vez mais que esse discurso assim, sofre para você aprender, porque você vai ter uma vaga na universidade, vai conseguir um mercado de trabalho, ele sabe que já não é bem assim. Ele já sabe que isso não cola mais tanto, como colava
quando eu estava no ensino médio, há 20 anos atrás. Cada vez mais esse discurso seduz menos, né? Mas a gente permanece, né? E aí sim, uma espécie de fim de mundo, não adianta criticar que nada muda, nada adianta. Não adianta fazer projetos coletivos, não adianta fazer baixo-assinado, a vida é assim, nós vamos ter que viver assim, né? E um ideário, assim, incrível. A gente estuda Vygotsky, mas quando a gente vai para a prática, o nosso modelo pedagógico é o medo. É o medo da avaliação, é o medo de não passar de ano, e vai induzir sofrimento. E uma ideia geral que, assim, quanto mais eu pressionar, mais produtividade eu vou gerar. Pode estudar qualquer teórico, mas na prática, o que a gente faz? Aperta para produzir mais. Tenha medo da avaliação para estudar mais. Uma espécie de pedagogia do medo que nos permeia, né? Que ninguém fica tranquilo. O ideal é ninguém ficar tranquilo. Pressiona, né? A avaliação, ela vira uma espécie de moeda. Inclusive, é incrível como isso pega, né? Você fala assim, elas não, porque elas são alunas maravilhosas, né? Eu falei, vamos lá para Palmeira dos Índios ver uma palestra? Elas não chegaram, mas normalmente chegam. Fala, quanto que vai valer na nota? Paga a bolsa? Né? Assim, é uma moeda, a avaliação virou uma moeda. A avaliação já não é um diagnóstico sobre o processo de aprendizado. Não é assim, a pessoa chegou aqui, chegou ali, foi para lá. Ou chegou aqui, foi para lá. Virou uma moeda. Ninguém estava. É uma métrica, né? Inclusive, é interessante que às vezes eu estou corrigindo um trabalho, aí eu começo a pensar assim, não, mas o outro trabalho foi um pouco melhor. Mas quem está competindo com quem aqui, gente? Né? A métrica vai ser os trabalhos ou vai ser os sujeitos que estão aprendendo? E vão ser as evoluções e as involuções. Mas é tão automático que eu estou lendo o trabalho e falo, não, mas aquela resposta está um pouco melhor. Então ali é 9, ali é 9,5. Mas que tipo de diagnóstico eu estou fazendo? Né? Esse negócio conteudista. Pode passar para frente, Dani, por favor. Que tipo de negócio desse conteudista, né? De métricas, de quem sabe mais, que exclui os sujeitos? Quer ver um tema polêmico que nos atravessa aqui, que para mim vai ser um retrocesso. Dentro da minha visão, eu vou perguntar para vocês, quais são os seus princípios educacionais em algum momento, né? Mas dentro daquilo que eu acredito para fazer sentido para mim, acabar com a análise de currículo para colocar vestibulinho é um retrocesso. Para ingressar no IFAL. É um retrocesso. Porque a gente para de olhar de processos de aprendizagem e ensino, mesmo quem está em escola ruim, e hoje é muito claro, eu entro no primeiro ano, lá a gente tem 22 cidades que vão para o IFAL Santana do Ipanema. Na verdade é 21, né? É o IFAL mais 20, mas é Santana do Ipanema mais 21. Aí eu consigo perceber, inclusive, assim, que determinadas prefeituras valorizam menos a educação. Então, eu tenho alunos com mais dificuldade em determinados lugares, mas são bons alunos. Tiraram boas notas da onde vieram. Então, de algum sentido, eu estou pegando os melhores de cada contexto. Aí, o que a gente faz? Vai botar uma métrica de conteúdo para quem entra. Dentro dessa lógica que dizem ser meritocrática. Meritocrática é assim, dependendo do contexto, pega os melhores. Põe uma linha única, a gente vai excluir um monte de gente, a gente vai falar de inclusão e diversidade na escola, mas a gente tem que enfrentar os vestibulinhos e os vestibulares. É isso que vai falar de inclusão, vai ter que falar de vestibular. Vou ter que falar de vestibulinho. E aí a gente vai voltar, eu estou desabafando, vocês estão vendo, né? E aí, obrigado, depois vão dar um abraço coletivo em mim. Aí a gente vai colocar uma métrica para as pessoas entrarem dentro do IFAL, porque isso produz, inclusive, diversidade de estágios de conhecimento. Eu só quero um padrão de conhecimento dentro do IFAL. Diversidade também não é dificuldade de aprender. Eu vim do NAPNE. Aí o que a gente faz? A gente não quer quem tem dificuldade de aprender. Vamos fazer um vestibular único.
Ah, não, mas tem as cotas. Tá bom, então vamos organizar os nossos preconceitos, não é isso? Dentro de um padrão de ingresso para entrar no IFAL. É isso que nós vamos fazer? O que é inclusão? E aí tem os discursos, mas vai dar mais trabalho. Sim, eu estou lá para isso. Para organizar a diversidade, não para organizar os meus preconceitos. Faz sentido? É diferente. Diferente, né? Aí o que a gente faz? Põe o vestibulinho. Para mim, tá aqui gravado, né? É um mega retrocesso. Pensar em vestibulinhos, e aí vai ter de novo lá os cursinhos para entrar no IFAL. Aí o que a gente faz? A gente replica, né? A universidade faz isso, replica a mentalidade para o ensino médio como ingresso. A gente faz isso no ensino médio, vai ter um fundamental mais conteudista na região. É óbvio, as pessoas vão fazer cursinho para entrar no IFAL. Né? Claro, porque talvez já entra mais na lógica e melhora para nós, né? Mas, enfim, quais são as características das escolas sem sentido? Ela é capacitista, estamos incluindo pessoas com deficiência, não é isso? Ela padroniza sujeitos, e nós estamos falando que somos abertos para pessoas de vários jeitos de ser e estar. Pessoas transgêneras, diversidade sexual. Ela é bancária porque ela é marcada pelos conteudismos. E, aliás, a gente estuda Paulo Freire, não sei para quê, né? Para fazer diferente, deve ser. Eu vou dar até uma relaxada, assim, né? Eu estava nessa pós, aí era a distância, aí era um sábado por mês, e aí, inclusive, os encontros eram tão bons, assim, era tão de troca de experiências que eles eram já avaliativos. Já não era para conhecer os colegas. Era para você chegar e ficar em fila indiana, ninguém se olha. Olha que fantástico. Aí era uma disciplina de teoria das aprendizagens, aí eu vou lá e olho a prova, eu falo. Aí tinha uma tutora, eu levantei a mão, falei, isso aqui é uma pegadinha? Porque deve ser que a gente aprendeu um negócio, isso aqui é um modelo para como não se faz. Isso é uma pegadinha? Tem alguma pegadinha aqui? Na verdade, não. Quem entregar branco tira 10, é isso, sei lá. Deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Como é que se faz isso? Objetificadora da relação entre discentes e docentes. Por que ela objetifica, né? Porque normalmente quando a gente vai falar da relação docente-discente, inclusive o discente tem acesso a nós? É assim, né? Eu tinha uma condição muito difícil, eu me esforcei, sou esse ser fantástico, esforçado, desse mundo competitivo. Eu passei não sei aonde, eu estudei não sei aonde, passei não sei aonde e fiz tal coisa. Será que é assim que a gente se conhece? Será que é porque vai conhecer quando eu ponho uma fórmula na lousa? Ou quando eu falo assim, ó, para Durkheim, fato social é coercitivo, está assim que vai ser a nossa relação? Ou quando nós estamos aqui, tem algo neles que está em mim e vice-versa, como, por exemplo, todos os nossos conflitos e medos e vulnerabilidades? Como é que a gente se conhece? Será que quando eu vou dar uma aula sobre política, não vamos todo mundo estar em Santana do Ipanema e estar dentro do mesmo contexto de coronelismo? E aí eu tenho minhas dúvidas, eu queria ter acesso a médico, eu queria ter... Será que a gente não pode... Será que é isso que talvez essa troca, que na verdade todo mundo sabe um pouco? Ou eu vou inclusive me objetificar como professor, mesmo que fale de mim? Porque, na verdade, eu estou apresentando uma imagem para os outros, como se fosse uma unidade, e nós, professores, temos nossos medos, conflitos, dilemas, crises familiares. A gente não é uma unidade de uma imagem de superação de coisas congruente. Né? Eu costumo falar assim, tem duas formas de falar de si. Tem uma que é essa, onde eu vou falar sobre o que é o meu ego, e tem a outra onde eu vou falar realmente de mim. O que está me angustiando? Aí eu vou falar de mim. Aí sim eu tenho acesso a alguma coisa, né? Utilitária. Se não tem utilidade, e claro, utilitária aqui, entendida como mercado de trabalho. Supostamente, inclusive.
Supostamente. Porque eu estou cansado de ouvir em conselho de classe assim, por causa do mercado de trabalho eu estou fazendo tal coisa. Qual mercado? Porque eu que moro em Santana, eu vou na farmácia e encontro o aluno no balcão. Eu vou numa clínica médica e encontro um recepcionista aluno e aluna. Que mercado você está falando? Qual mercado você está formando? Você está falando para o vestibular? Você está falando da Braskem? Qual mercado? Me defina qual mercado. Qual grupo de empresas especificamente você acha que você está formando? E lembrando que se conhecer, ela é útil para a própria vida, né? A gente acha que induzindo sofrimento os alunos vão aprender mais. Mas eu tenho certeza, se eles tiverem mais consciência de si, eles vão ter preparado inclusive para as provas, para os vestibulares, para as crises na família. Então, claro que é útil. A minha primeira aula é assim, hoje nós vamos conversar como sociologia é útil. Eu pratico todos os dias da minha vida. Se eu pratico, ela é prática. Não, é uma disciplina teórica no ensino médio. Eu discordo. A minha disciplina é prática e útil. Inclusive, vou fazer visita técnica para discutir sobre práticas da vida. Né? A gente fica nesse mundo assim e é altamente individualista. Inclusive, nós, professores, estamos também imbuídos disso, né? Aí depois a gente vai reclamar de solidão. Sendo que nós estamos imersos no mesmo problema. Cada um por si, é isso? Aí a gente volta àquele discurso do ego. Só de estar aqui já é uma questão e uma responsabilização, aqui é onde? No IFAL. Coletiva. Sem política pública, é muito difícil conseguir alguma coisa. Sem estrutura comunitária, é muito difícil conseguir alguma coisa. Sem estrutura familiar, fica mais difícil ter alguma conquista na vida. Tudo depende de uma questão coletiva que a gente precisa problematizar. Né? Inclusive, a gente fica nesse ideário da competitividade, do mercado de trabalho, que no fundo eu falava assim, antes fosse assim. Antes fosse. Porque desde lá do varejo em Santana do Ipanema, as grandes escolas de São Paulo, privadas, a competitividade é bem relativizada para entrar, para ter um acesso ao emprego. Bem relativizada mesmo. Eu trabalhei numa escola de ponta, em São Paulo, particular, e alguém aqui acha que eu fui escolhido pelo meu currículo? Alguém sinceramente acha que vai achar um emprego lá na lojinha de Santana do Ipanema, entregando um currículo escrito IFAL Santana do Ipanema, aí vai entregar para a mulher, aí para a dona da loja, ela vai olhar e falar, é verdade, fez IFAL, é diferenciado, eu vou chamar para uma entrevista. A gente mistura um quem indica com... É claro, eu passei por um processo seletivo. Mas eu só fui selecionado enquanto currículo porque alguém foi lá e falou, chama o Léo. Eu ainda gostaria que o mundo fosse competitivo como as pessoas pregam que são. Né? Inclusive, né, quando a gente vai falar até de concursos, a gente tem uma parte subjetiva do concurso. Altamente subjetiva. A própria prova didática, no Ministério Superior, tem lá análise de memorial, ou agora de projeto de ensino, pesquisa e extensão, etc., onde tem uma carga subjetiva, que claro que as coisas não são na métrica que a gente aponta dentro da sala de aula. E sem contar que a vida precisa ser mais do que isso, né? Mas enfim, individualista. Dani, você passa para mim, antes que eu fique aqui até as 11h40. Eu vou chegar na diversidade. Eu já estou nela, mas vou chegar no... Você passa para mim, por favor? Chegamos. Então, como normalmente a gente discute inclusão e diversidade dentro da escola, nesse processo escolar, que eu acho que a gente precisa ir além. A gente precisa ir além, né? Porque a gente fala de vulnerabilidade social como inclusão, mas no fim, produtividade e competitividade, quem vai competir? Isso para mim é cada vez mais claro quando eu estou no IFAL, né? Os meus alunos de maior vulnerabilidade não conseguem chegar à universidade. Uma espécie de classe média em Santana do Ipanema chega à universidade em Maceió e eles viram a vulnerabilidade de Maceió. E aí eu tenho um grupo de pessoas
que entram cotidianamente comigo, que eu estou ensinando a ser produtivo e competitivo para onde? Se a gente não começar a refletir sobre a estrutura social da sociedade. Se a gente não começar a entrar de frente no racismo estrutural. Porque só cotas, só foi muito forte, né? Porque é muita coisa. Mas parar a discussão em cotas não vai ser suficiente. Eu vejo lá, eu vou comprar um remédio, me dói, certo? E por que me dói o remédio? E aí eu preciso tomar um outro remédio para a dor que eu estou sentindo que não vai ter na farmácia. De encontrar os meus alunos, ex-alunos e alunas precarizadas. Aí eu vou no supermercado, tá uma aluna vendendo coxinha. Então, tem uma gama de pessoas que mais você fale assim, estude, se esforce, você vai passar, você pode entrar no Enem, você pode ir não sei o quê, bababá, sei lá, vai entrar no Enem e vai para Maceió como? Como é que vai para se sustentar lá? E pior que chega num momento que dá esse start nessas pessoas no terceiro ano, que de repente o desempenho cai lá embaixo, porque ela chega na porta para entrar na universidade e ela vê que não vai ter chance. Certo? Então nós vamos ser produtivo e competitivo. Quem que tem essa possibilidade de ser, né? A gente vai falar de gênero e sexualidade, das diversas formas de ser e estar no mundo, né? Mas a gente não vai se discutir como se relacionar com as outras pessoas? Será que o nosso modo de educação não produz intolerância porque reduz as pessoas em objetos e a mim mesmo como objetos? E, aliás, eu vou falar de transfobia, vou falar de homofobia, sendo que eu não estou em jogo? Porque racismo e LGBTfobia não é xingamento na rua, não. É o modo de se relacionar com as pessoas que reduz ou aumenta possibilidades sociais. Ou seja, eu, Leonardo, estou imerso nesse lugar que é racista e homofóbico, e eu tenho que me colocar em jogo na relação com essas pessoas, para que, quem sabe, eu aprenda alguma coisa. Não é colocar cotas, colocar... Eu estou em relação, eu tenho que me relacionar. Quem são essas pessoas? O que elas dizem sobre si? Gênero, sexualidade diz muito mal e pouco sobre as pessoas. A gente vai falar de transfobia sem nos colocar em causa. Quem somos nós? Professores, gestores, equipe da assistência estudantil, equipe administrativa das escolas. Nós vamos entrar em aula e vamos fingir que vamos ensinar conteúdos externos a todo mundo, sem se relacionar com as pessoas que entraram com cotas, que entraram assim, que entraram da escola pública, achando que nós não temos nada a ver com isso? Sem conhecer de onde vem, para onde vão, e nos relacionar com isso? O que é incluir gênero e diversidade sexual, se não nos colocar em jogo? Né? Pessoas com deficiência. Aí a gente olha lá na resolução do NAPNE, estou vendo até a coordenadora do NAPNE aqui, então a gente olha lá e fala assim, PEI, tem que fazer o plano de ensino individualizado, porque a gente tem que abarcar diversidades de formas de aprender, porque essas pessoas elas podem ter necessidades específicas no sentido de aprender de uma forma diferente, mas na prática, o que a gente consegue fazer é tentar incluir essas pessoas com deficiências na lógica produtivista e comunitária e fazendo com que ela passe a aprender na avaliação na mesma métrica que todo mundo, porque a educação, a nossa educação é altamente padronizadora. A gente vai incluir dessa forma ou a gente vai levar a sério que cada um pode aprender de uma forma diferente? Como é que eu vou saber como as pessoas aprendem? Talvez a gente tenha que falar, para. O que a gente quer mesmo? Não tem tempo, porque o conteúdo, não sei o quê, o calendário, não pode perder um dia letivo. As pessoas aprendem de maneira diferente. A gente vai levar isso a sério, enquanto inclusão de pessoas com deficiências, ou a gente vai tentar incluir elas nessa lógica competitiva e produtivista? O que é o ensino médio em frente a isso, né? Raças e etnias, né? Quantos padrões de ser e estar no mundo nós estamos falando mesmo?
Ou a gente vai se entender tudo como padronizador, né? E mais uma vez, né? Falou de racismo, não estamos falando de injúrias somente. Nós estamos falando principalmente numa lógica de se relacionar com outras pessoas que eu estou em jogo. Eu, branco, Léo, estou em jogo em relação com essas pessoas. E falar que elas são negras, são pretas, é falar pouco sobre elas, apesar que eu tenho uma dimensão de possibilidades sociais. Mas ainda assim é muito pouco. Quando eu estou em aula, ensinando, me relacionando com essas pessoas, o que eu sou deveria estar em jogo. Para eu estar, inclusive, incluso, me incluir no processo de escolarização enquanto professor. O racismo não está na nossa realidade. A transfobia não está na nossa realidade, né? A padronização de pessoas com deficiências não está na nossa. Nós estamos falando da nossa. Pode usar o IFAL como exemplo para dar contexto de sala de aula. Nós estamos lá, né? Vamos avançar, porque eu já vi que vou falar 1h30. Vocês vão ter que me aguentar porque eu preciso abafar muito. Muita coisa aqui eu já falei, né? Vou passar um pouco mais rápido, né? Mas eu acho que a primeira coisa, quando a gente vai falar sobre inclusão, a gente tem que se perguntar o que significa incluir. É isso que eu estou... Inclusive, se perguntar o que significa incluir em relação a nós. Os nossos desejos, sonhos, medos, angústias. Nós que seremos professores e professoras, ou somos professores. O que significa incluir? Claro, numa gramática social que existe diversas intolerâncias, como já falamos, racismo, homofobia. Afinal de contas, será que não estamos fazendo uma inclusão num processo de exclusão, que é o processo escolar da escola? Processo escolar da escola. O processo de ensino-aprendizado da escola? Será que é possível incluir na exclusão? Incluir quem, como? Pergunta, né? Isso seria suficiente sem refletir o processo que lhes dá a escolarização? Ou a gente precisa também olhar para o processo de escolarização, né? Será que nós não estamos tentando transformar o diferente em um padrão hegemônico? Né? Aí, em questão, por exemplo, a gênero e o racismo, tem um debate já acumulado com isso, né? O que significa, né? O feminismo liberal, o racismo liberal, que inclui pessoas que têm possibilidade de ser competidores, de não sei o quê, e achar que está tudo bem. Então, se uma mulher virou CEO de empresa, é porque acabou o machismo. Ou estamos transformando mulheres em lógicas do patriarcado? Tem um debate imenso já sobre o que é incluir quando a gente pensa, por exemplo, questões de gênero e a questão do feminismo negro, do racismo, que vão se perguntar. Incluir é isso? Padronizar? Colocar as pessoas padrões? Incluir é transformar pessoas em branco? Embranquecer o Neymar? É isso que é incluir? Né? É tornar o diferente igual? É isso que nós, assim que nós vamos incluir, né? E aí, eu tô lá no JETS, estive no NAPNE, estou no NAPNE ainda, tenho feito atividade, não sou mais coordenador do NAPNE, estava no apoio acadêmico lá, e nós vamos criar os núcleos para quê? Para organizar as nossas intolerâncias, para transformar as pessoas em padrão, é isso? A gente cria um público-alvo para homogeneizar. E aí a gente organiza as nossas intolerâncias. Nós vamos fazer isso ou nós vamos propor outra coisa? Ou vamos questionar outras coisas, né? No JEDS está batendo a porta aí e fala, o que quer incluir no processo de exclusão? Provocações. Né? Aí você fala assim, mas como é que você vai fazer? Qual que é a solução? Não sei. Estamos aqui para pensar juntos. Tem uma ideia para tentar, pelo menos a história escolar, avançar mais um pouquinho. Vamos avançar, Dani. Você avança para mim, por favor? Pronto.
Será que é possível superar isso? Eu já vou dar uma pista. Me diga qual é o seu princípio educacional e me diz que tipo de professor você é. E talvez a gente já está precisando já está na hora, né, da gente falar o que faz. Né? Não vai adiantar só usar a camiseta do Paulo Freire. Não vai, aí lá, vai ser gravado, mas tudo bem. Lá em Santana, aí na recepção dos professores, que foi 12 de junho, a gente ganhou um estojo. Aí no estojo estava escrito assim: o educador se eterniza em todo mundo que educa, alguma coisa assim. Paulo Freire. Eu falo, olha só, que pena que a gente não faz isso. Será que a gente pensa, quando a gente está em sala de aula, qual é a teoria de aprendizagem que me mobiliza, que eu acredito, que faz sentido para mim, para a minha vida? Uma pergunta, né? E porque eu tenho certeza que a maioria dos princípios educativos, ela vai problematizar o sujeito naquilo que aprende da realidade. Hoje em dia, eu tenho a sensação que, de maneira hegemônica no Brasil, a gente faz uma pedagogia do século XIX. Do século XIX. Me traz uma teoria da aprendizagem pós-guerra que não implica o sujeito naquilo que aprende. Né? Inclusive, né, de pensar nessa relação, né, do que é o sujeito, quem que aprende, do que é o ser cognoscível, o que é... Então, umas palavras bonitas para a gente avançar nessa relação de sujeito e objeto, ou seja, o sujeito que aprende e aquilo que está sendo aprendido. Né, que vai problematizar, inclusive, essa relação entre natureza e cultura. Tem algo que é da natureza e tem algo que é da cultura. A cultura é universal e a cultura é particular. E a gente tinha que olhar isso com muito cuidado. Inclusive, a lógica escolar separa, né? Ciências humanas, ciências biológicas, não sei o quê. Por que isso aqui tem? Porque isso aqui, no senso comum, justifica preconceitos. No senso comum, a natureza é imutável e universal. E a cultura é aquilo que varia. Então, quando eu quero ser intolerante, eu articulo um argumento da natureza. Eu falo, tipo, sabe aquelas pessoas, aquilo não reproduz, então não é natural. Ah, você pode falar o que você quiser, mas na hora de determinadas situações, a mulher vai ter que chamar um homem, porque ele é fisiologicamente mais fraca. Estamos sempre articulando um argumento da natureza para ser intolerante. No racismo, a mesma coisa. A lógica é natural daquele grupo. Né? A gente tinha que capotar essas coisas. Talvez uma outra pista, porque quando a gente fala dessa relação de intolerância, de sujeito e de objeto, a gente acaba transformando determinados grupos e coletivos em objetos. E aí a gente fala assim, pessoa trans, a gente fala, acho que eu sei alguma coisa sobre ela. Ah, ele é um homem. Ah, eu sei alguma coisa sobre ela. A gente anda no mundo com alguma certeza do que os outros são e sobre nenhuma sobre nós. E se a gente, como princípio ético, inverter isso? Andar no mundo com a certeza que eu não sei nada sobre vocês. Nada. E quem sabe fazendo isso eu posso andar com alguma certeza sobre mim. Enquanto a gente acha que andando no mundo a priori, antes de olhar para a pessoa, eu já sei sobre ela, você fala, não sei nada. Mas como eu também não sei sobre mim, estou pensando sobre mim, eu tenho alguma certeza sobre mim. Se a gente invertesse. Quando a gente vai falar, por exemplo, das questões da diversidade sexual, né, só para dar uma referência. Foucault é mestre nisso, né? História da sexualidade 1, que vai apontar como as categorias sexuais vão dizer verdades sobre sujeitos, supostas verdades sobre os sujeitos, sem eu conhecer as pessoas. Que verdade nós temos sobre os outros? E se a gente tentasse produzir verdades sobre nós? Invertêssemos, né? E aí talvez a gente vai ter que trabalhar uma prática pedagógica. Você avança para mim? Eu vou inverter os slides. Você vai para o último.
Eu esqueci desse, mas eu vou voltar. Escutar, escutar, escutar. É tão difícil escutar que quando a pessoa começa a falar dela, a gente fica com vontade de falar da gente, né? Como a gente passou por coisas semelhantes ou não. É tão difícil escutar que às vezes a pessoa fala, ela constrói um monte de coisa lá, e mesmo assim a gente não entende o ponto de vista. A gente não consegue entender, porque a gente não está escutando parcialmente o ponto de vista de uma pessoa trans, de uma pessoa preta e negra, de uma pessoa com deficiência. Escutar, escutar, escutar. Nós, como os professores, nós só somos ensinados a falar. Aliás, tenho certeza que jovens professoras e professores, residentes pedagógicos aqui, já estão pensando, vai falar assim, você vai ter que cuidar de tal aula. Aí já começa assim, meu Deus, vou ter que sustentar uma fala de 50 minutos. Não é isso? Eu vou ter que passar um... não, mas na verdade é uma dobradinha. Foi 1h40 eu vou ter que falar? Você é tão condicionado. A gente nunca ouviu. O que o outro precisa aprender? A gente não sabe. A gente supõe que o outro é, que o outro precisa. E se a gente olhasse para esses sujeitos como sujeitos, como pessoas com condição humana, com vontades, com medos, e tentar adequar aquilo que nós vamos passar com relacionado a isso. Mas para que aconteça, quer falar alguma coisa? Eu só vou concluir, a gente vai ter que sentar, cruzar as pernas e falar, e aí, o que vocês querem? Tá rindo aqui porque eu fiz isso semana passada. O que vocês querem, então? Fala para mim o que vocês querem. O que está acontecendo? Vou parar de falar, né? Uma escola de escutadores produz inclusão e diversidade no que nós temos de comum. E ao mesmo tempo diverso. O que nós temos de comum? Todos nós temos desejos, conflitos, etc. Mas, dentro dos nossos conflitos, a gente tem diferenças. Temos lugares sociais diferentes. Uns são brancos, outros são pretos, uns são trans, outros são cis. Mas todos nós temos um comum que a gente produz. Certo? Que são os nossos próprios conflitos. De lugares sociais diferentes. Mas os nossos próprios medos, né? E aí você volta um slide, Dani, por favor. Opa, passou, é isso. Isso. Porque eu acho que é urgente isso, é para amanhã. As nossas escolas estão tão individualistas que a gente não consegue nem mais pensar num espaço comum. Imagine lugares de sujeitos com conflito em comum. Precisamos, mais uma vez, produzir comuns. E dessa história que é cada um por si, Deus para o todo, porque o mundo é assim, só está nos adoecendo. Estamos perdendo a capacidade de compartilhar. E compartilhar o quê? Nós mesmos. O que somos. E aí você senta lá, aí já chega lá, o que acontece? Eu não tenho ninguém para conversar, porque eu não tenho amigos e amigas, porque a minha família é isso, assim. Ou seja, ela não tem um espaço nenhum de falar, talvez o que seja mais importante, o que ela é. Não há espaços na grade horária, não há espaço lá no Santana, nem espaço infraestrutural para que a gente construa basicamente comuns, espaços comuns, princípios comuns, o que aliás nos une, para que a gente tente transformar alguma coisa, seja qualquer coisa. Mas o que será que nos une dentro das nossas diferenças, né? Tornar os outros como sujeitos, né? Aí eu vou voltar lá para a última frase, Dani, você me ajuda, o último slide, para eu concluir que eu falei. Daqui 3 minutos eu estou 1 hora falando, e eu estou falando para a gente escutar. Eu estou me sentindo contraditório, porque eu quero escutar vocês também. Eu acho que uma ideia para a gente adiar o fim da história escolar é, quando mandarem, faça produzir, eu escuto todos os dias,
passa a fazer mais um trabalho, mais uma nota, vai fazer um evento, quanto vale essa nota? Suspender o tempo da utilidade para contemplar o outro e produzir mais uma escuta, mais uma escuta, mais uma escuta do outro. Fora do tempo da produção e da utilidade. Afinal de contas, a educação básica é para formar pessoas. E formar pessoas, tanto quem está ali para aprender, tanto quem está para ensinar, vamos ter que todos aprender a conviver entre si. E para isso, não vai ter nota, não vai ter trabalho, nota de trabalho. A única coisa que vai ter é a minha angústia com a sua. E aí, quem sabe, a gente entende que vamos formar pessoas e a gente tem uma nova etapa escolar. Mandem produzir, eu vou sentar e vou perguntar o que vocês querem. Muito obrigado.